tudo bem? Última aula que falaremos sobre o crime de moeda falsa, artigo 289, a terceira aula de moeda falsa, sexta aula, aula 6 dos crimes contra a fé pública. Vamos fazer o fechamento aqui das coisas mais importantes para você não errar no exame de ordem, não errar na prova, não errar em concurso público. Lá no artigo 289, parágrafo 1º, ele traz uma série de condutas. Ele traz vender, ele traz exportar, importar, guardar. Se a pessoa praticar todas essas condutas no mesmo cenário, no mesmo contexto fático, ele responderá por um único delito, porque, como classifica a doutrina, trata-se de um tipo misto alternativo ou um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Tipo misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, portanto, praticará um único delito. Agora, é forçoso reconhecer que se ele praticar em cenários e contextos diferentes, com objetos materiais diferentes, ele poderá responder, poderá ser um tipo misto cumulativo, e aí cada conduta dele será um delito, mas isso apenas em contextos diferentes. Já falei isso várias vezes porque eu sei que é sempre uma questão de muita dúvida entre os alunos, tá certo? Delito de moeda falsa. Questões interessantes. Imagine que alguém tenha sido presa falsificando um talão de cheques, ou um cartão de crédito ou de débito, ou um vale-refeição, ou um ticket restaurante. Tudo isso você, como consegue observar, são documentos, são papéis que têm um valor econômico. Eles podem ser trocados por objetos como se fosse dinheiro, não é verdade? Cuidado com isso. Não é o delito de moeda falsa. Poderá ser qualquer outro. Poderia aqui ficar discutindo que crime seriam esse, eu posso até te falar, mas com certeza não é moeda falsa. Moeda falsa precisa ser aquele em curso legal no país. Se discute se moedas que são de curso convencional. Então, em uma determinada região se costuma usar determinado objeto, determinado valor, determinado ticket como dinheiro, como se costuma enxergar em cidades pequenas, em que acaba fazendo até circular determinados tickets emitidos por uma empresa, pela prefeitura. Bom, falsificou aquilo. É moeda falsa, apesar de ter valor econômico e ser até utilizada como moeda, abre aspas, para aquela sociedade, não é o delito de moeda falsa. Que crime seria? Bom, poderiam ser vários. Um dos delitos, talvez o grande guarda-chuva, é o delito de falsificação de documento público. Se foi emitido pela administração pública, é o delito do artigo 297, falsificação de documento público. Então, se você falsifica um talão de cheque, uma folha de cheque, está lá no artigo 297 na modalidade equiparada. Se você falsifica um cartão de crédito ou de débito, aí é falsificação de documento particular, porque o legislador quis chamar isso de equiparado a documento particular, artigo 298, tá bom? Vale refeição, tickets, eu entendo também que seria falsificação de documento público ou particular, a depender do órgão que o emitiu. Temos alguns outros delitos que também são falsificação de papéis, o artigo 293, ele traz lá algumas modalidades de falsificação, como por exemplo o vale postal, que também tem um valor econômico, né? Também pode ser utilizado como dinheiro, você coloca no correio esse valor e depois pega em outro lugar. Você tem o bilhete ou passe de transporte público, o artigo 293. Então, se você falsifica um vale transporte, um bilhete de transporte, artigo 293, é falsificação de papel público. Então, podem ser vários delitos, aí a gente tem que estudar um a um. O que eu digo com certeza, não é moeda falsa, não incorra nesse erro. Agora, se eu falsificar uma moeda de curso legal na Inglaterra, no Japão, um euro, um dólar, se ele é de curso legal naquele país, é o delito de moeda falsa, como já falamos. Não erre, não caia em pegadinha. E aí eu quero finalizar essa aula
trazendo uma questão, fazendo um estudo comparado com os delitos de falsificação de documento público e particular do artigo 280, 297 e 298. Eu frisei com vocês várias vezes aqui que o delito de moeda falsa, ele criminaliza aquele que porta, na modalidade guardar, aquele que porta uma moeda falsa. E se uma pessoa for presa com um documento público ou particular falso? Imagine que aquele documento tenha sido objeto do delito de falsificação de documento público ou particular. Imagine um RG, uma CNH, um passaporte. Tudo isso é falsificação de documento público, artigo 297. Se você não sabe o que eu estou falando, pega o seu código e abre e lê lá. Lembra que não tem como você estudar aqui conosco sem o seu código aberto. Agora, imagine também se você falsificou um documento particular, um diploma, uma carteirinha de estudante, um contrato, que foi emitido por uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que não são administração pública. Houve então o delito de falsificação de documento particular. Bom, alguém falsificou esses documentos, imagine no caso hipotético que não tenha sido a pessoa que será presa, no meu exemplo, alguém falsificou e chegou à mão dessa pessoa esses documentos falsificados e ele está com esse documento em mãos, portando dolosamente. Ele sabe. Imagine que ele tenha recebido esse documento para guardar, sei lá para quê. Não vamos entrar no mérito, porque senão a gente poderia incorrer em outros delitos. Imagine que ele tenha recebido esses documentos falsos, ele sabe que são falsos, mas ele não foi o responsável pela falsificação, tá certo? E ele é abordado em via pública, abordado pela polícia com esses documentos falsos em mãos. Crime? Não. Conduta atípica. O fato de você portar um documento falso do artigo 280, 296, 297, 298, 299, se você portar esse documento falso, não é crime. O que seria o crime, além da falsificação? Seria crime o fato de você usar o documento. Artigo 304. O 304 ele fala usar os documentos públicos e aí ele traz lá os artigos referentes ao exemplo. Então, usar o documento, usar o RG falso. Então, você pegou um RG falso de alguém, colocou no bolso, você não falsificou, você está portando, você não está praticando crime, mas aí você vem a polícia e você entrega aquele documento como se fosse seu. Você vai até um lugar, vai até a faculdade, entrega aquele documento e faz a sua inscrição lá, como se fosse você. Você usa aquele documento. Usar o documento por qualquer modalidade, por qualquer motivo, seria aí o delito do artigo 304. Mas o mero porte não é o crime. Isso é muito importante para compreender a dinâmica e a diferença dos crimes contra a fé pública. E para fechar, para finalizar mesmo, aí a pergunta do milhão, que é a pergunta, inclusive, de uma jurisprudência alterada, nova agora, pacífica, mas não faz muito tempo que essa jurisprudência se consolidou no STJ e no STF. Imagine que, nesse exemplo, a polícia tenha abordado uma pessoa e tenha, então, pedido para ela um documento. E ela pega o RG e entrega o RG a pedido da polícia. A pedido da polícia. Pergunto, é o delito de uso de documento falso ou não? Ou você pode utilizar uma tese defensiva no sentido de que o fato de você ter usado o documento foi porque simplesmente a polícia pediu. Bom, essa discussão foi uma discussão durante muitos anos, inclusive a doutrina e a jurisprudência eram bem divididas, mas recentemente, aproximadamente 10 anos, mais ou menos, o STJ e o STF consolidaram o entendimento de que é crime usar o documento falso, ainda que a pedido da polícia, ainda que você seja foragido da justiça, é crime de
uso de documento falso. Tudo bem? Essa foi uma discussão que gerou. A Defensoria Pública ainda continua defendendo a sua tese, né? Com louvor, é o papel da Defensoria tentar bater nessa tese até que os tribunais superiores mudem de entendimento, mas você, estudante, você concurseiro, você da OAB, tem que ficar com a tese que hoje é a consolidada, é a pacífica. É delito de uso de documento falso você entregar para a polícia um documento que está na sua posse, que é falso, ainda que a pedido da polícia, você praticará o delito de uso de documento falso, sem dúvida alguma. Tudo bem, minha gente? Ficamos por aí, foram 6 aulas nesse bloco. Se você não assistiu às aulas anteriores, volte e assiste. Se gostou, dá um like. Se gostou mais ainda e se pretende continuar estudando para o OAB, mais de um vídeo por semana, se inscreve no canal para você ser notificado sempre que a gente elaborar uma nova aula. Tem novidade por aí, aguarde que vou bombar de vídeo para nossos cursos, para a sua preparação. Valeu, professor Rafael, tamo por aí, abraço.